E aí, gente, beleza? Vamos falar aqui nesse vídeo hoje sobre um ocorrido aí nesse mês de setembro com o nosso título do tesouro pós-fixado, o Tesouro Selic. A gente teve aí nesse mês muita gente sendo pega de surpresa com uma queda no valor desse título, o que normalmente não é esperado, por ele ser um título que sempre está crescendo. Mas então, o que aconteceu com o nosso Tesouro Selic? Por que ele caiu? Isso é um motivo de preocupação? Vamos comentar um pouquinho disso aí e realmente concluir se isso é mesmo um motivo de preocupação. Beleza? Então, sem mais enrolação, segue a nossa vinheta aí e bora pro vídeo. Então, gente, vamos começar aqui, vamos dar uma olhada aqui. Eu estou aqui com o gráfico do Tesouro Selic 2025 e a gente percebe aqui nessa linha azul que ela é o nosso preço de venda do nosso tesouro. Se você for lá comprar um título nessa data aqui, você irá pagar esse dia esse valor aqui. Então a gente pode perceber que o título do tesouro ele tem um comportamento sempre subindo, né? E por que ele tem esse comportamento, né? Vamos dar uma olhada aqui neste outro gráfico. Aqui eu tenho uma representação de como que o Tesouro Selic ele cresce, evolui. Vamos fazer uma simulação aqui só para a gente ter essa noção de como que ele funciona. Se eu pensar que eu fiz um investimento aí ao longo de 3 anos e vamos imaginar que no nosso primeiro ano eu tive um rendimento de 6%, certo? Então nesse ano o meu tesouro ele teve uma rampa de crescimento com essa inclinação. Mas agora vamos pensar que no segundo ano essa taxa ela diminuiu para 4,5%. Então o Tesouro Selic ele não sofre a marcação de mercado, que é o que eu já comentei em um outro vídeo aí para trás, né? Aquilo que a gente tem no nosso tesouro pré-fixado. Então a marcação de mercado vai gerar uma perca de valor no valor do título quando a taxa de juros aumenta e um ganho de valor quando a taxa de juros cai. Nesse nosso caso aqui, Tesouro Selic, ele não sofre essa marcação de mercado, então justamente por isso ele sempre sobe. No nosso caso aqui do nosso segundo ano, então a nossa taxa ela caiu, mas o título simplesmente ele vai perder força no seu crescimento, ele não vai perder valor realmente. Então a gente observa que ao cair a taxa ele simplesmente diminuiu a rampa de crescimento. Seguindo aí para o nosso terceiro ano, então vamos supor que a gente teve um aumento considerável e essa taxa passou para 15%. Então a gente vai ter aí uma rampa com inclinação bem maior, dando então um crescimento maior. O que a gente percebe aqui? A única forma da gente ter um valor negativo no valor do título seria a nossa taxa de juros ser negativa, a nossa taxa Selic aqui ser negativa, o que dificilmente a gente vai verificar. A gente pode perceber inclusive aqui que o histórico da nossa taxa Selic aqui ela vem desde aqui 2018 só caindo, mas ela não teve valor negativo. A gente está atualmente aí com um valor em torno de 2%. Hoje basicamente ela está na faixa de 1,9% nesse final de setembro, início de outubro. Mas então o que aconteceu nesse mês de setembro? A gente verificou que o valor do meu título ele sofreu uma queda. Mas por que aconteceu isso? Se a nossa taxa Selic ela não ficou negativa. O que aconteceu?
Para a gente entender melhor isso, vamos dar uma olhada para ver como que se comporta a nossa curva de juros compostos, beleza? Essa aqui é a nossa equação do montante de juros compostos, beleza? Vocês já devem estar familiarizados com esta equação aí. Mas enfim, como que é o gráfico de representação de uma equação exponencial, que é o nosso caso aqui? Como que é a nossa curva? Aqui no eixo X a gente vai colocar o nosso tempo, nosso período. Aqui no eixo Y a gente vai colocar o nosso montante, certo? Então vamos supor que num dado momento, num T1, então a gente aplicou um certo capital aqui, certo? Se a gente aplica um certo capital aqui, depois de algum período a gente vai ter aqui no momento 2, a gente terá então essa fórmula aqui nos dando um certo montante. Inicialmente a gente tinha simplesmente aquele valor aplicado, certo? E agora no dado instante 2, aqui a gente vai ter um juro sobre aquele capital, nos dando então um dado montante aqui, beleza? E como que ficou a nossa curva de juro dessa exponencial? Uma coisa do tipo assim, certo? Beleza, mas essa curva aqui ela é relativa a uma dada taxa. Então, para uma dada taxa 1, mas e se eu tiver agora uma taxa 2 maior que a nossa taxa inicial? Como que seria essa nova curva? A gente teria então, provavelmente então, um montante 2 maior, né? Isso aqui implicaria um montante 2 maior que esse nosso montante inicial, que ele estaria então mais acima. Beleza? Então, como seria a nossa curva? Seria algo do tipo mais íngreme do que a nossa primeira curva. Beleza? Então, o fato de eu ter uma taxa de juro maior vai me gerar uma inclinação na curva maior. Agora, no caso do tesouro, vamos ver aqui. A gente sabe que para o tesouro, todo título ele vai ter um valor nominal atualizado. A gente chama isso de VNA, né? Você pode encontrar esse valor lá no site da Ambima. Eu vou deixar o link aqui. Nesta data ele está de 10.714. Então, como que ficaria aquele nosso gráfico para esse título? A gente viu lá que a nossa equação exponencial ela é mais ou menos uma inclinação deste tipo, certo? Para uma dada taxa de juro. E a gente viu que se essa taxa de juro ela aumenta, essa nossa curva ela vai ter a sua inclinação modificada. No caso do título, a gente tem aqui não a movimentação nesse ponto. A gente tem a movimentação no momento atual do título, que seria no decorrer da curva. Porque aqui é o vencimento. E aqui é o nosso dia atualizado nesse decorrer desse tempo. Então é aqui que o título atualiza. Então se a taxa de juro ela modifica no decorrer do tempo, então o valor desse título ele vai sofrer modificação. E ele vai sofrer modificação justamente no ponto da data atual, que seria aqui, mais ou menos nesse período. Aqui a gente tem a escala temporal aqui, né? Então, se a nossa taxa de juros aumentar, então a nossa inclinação terá que aumentar. E para que ela aumente não modificando esse ponto mais esse, então esse ponto aqui ele teria que descer um pouco.
beleza? E a nossa curva ficaria aqui, mais ou menos isso, beleza? Se a taxa fosse maior ainda, então esse ponto desceria mais ainda e a gente teria uma nova curva. Então a gente percebe o que? Que a inclinação da nossa curva ela vai modificar conforme essa taxa varie no decorrer do tempo. Beleza, então vamos ver aqui como que o nosso tesouro ele é oferecido. A gente tem para esse tesouro uma rentabilidade dada pela Selic, pela taxa Selic e por um prêmio acrescido aqui. Esse prêmio a gente costuma chamar ele de um ágio ou deságio. Observe aqui nessa figura que eu peguei lá no site do Tesouro, a gente tem aqui a rentabilidade dada pela Selic mais o nosso prêmio. Então esse 0,87 aqui é justamente o gráfico dessa nossa taxa aqui representada, beleza? Que nessa data aqui atual a gente está tendo justamente esse valor aqui para ela, beleza? E o que é que isso implica para a gente? Implica que se eu tenho esse prêmio aqui, que ele é um nosso ágio, eu não irei pagar nesse título, no ato da minha compra, o valor atual do título, que seria o nosso VNA, mas eu terei um ágio aqui pago pelo governo, né, me dando então aí um decréscimo no valor pago no título, né? A gente viu ali no nosso slide anterior que o valor do VNA era 10.714, beleza? Mas com aquele ágio, esse valor do título está passando hoje para 10.631, beleza? Um pouco abaixo do nosso VNA. Então, lembrando lá daquele nosso gráfico da equação exponencial, como que era aquela curva, a gente tinha mais ou menos isso. Se eu olhar para esse gráfico aqui da nossa taxa, como que ela se comportou no mês de setembro, a gente vai ver que a gente teve um grande pico aqui, mais ou menos lá pelo dia 7 de setembro, né? Então, no início do mês aqui a gente teve essa variação. E o que que isso vai ocorrer? A gente vai ter então que aquela nossa taxa irá implicar no aumento da inclinação da nossa curva. Então a gente teria um decréscimo no valor do título. E a gente pode perceber que esse decréscimo foi significativo. Por quê? Porque inicialmente a nossa taxa ela estava aproximadamente de 0,3, bem baixa aqui no gráfico, beleza? E posteriormente ela chegou a picos aqui de 0,38, né? Está estando hoje atualmente aí no valor de 0,187%. Então a gente terá então nesse percurso aí um declínio no gráfico do valor do nosso título, que é exatamente o que a gente estava verificando, exatamente isso que a gente percebeu aí no gráfico do nosso tesouro, né, que a gente teve a queda do valor do nosso título. Ele estava subindo e a gente percebeu lá a queda do valor dele, o que deixou as pessoas aí bem receiosas. Mas por que que isso aconteceu? Porque a nossa taxa, nosso ágio aqui, ele teve esse valor aumentado. Isso aqui não é marcação de mercado. Isso aqui é a variação do nosso prêmio dado no valor do título contratado. E isso aqui que fez aquele valor do título alterar. Beleza? Então, a variação da taxa para mais levou o nosso valor do título para baixo, mas hoje aí ela está aí normalmente voltando a cair novamente e a gente já consegue perceber o aumento
o valor do título novamente. O que essa queda aqui significa para nós investidores, né? É motivo para a gente ficar preocupado com essa queda, o que fez muita gente aí pular fora desses investimentos e falar que o tesouro não era mais para a gente colocar as nossas reservas. Isso aqui, gente, é um motivo de preocupação dos desinformados. Por quê, gente? Porque, como eu disse no início, o Tesouro Selic, ele sempre cresce. Pelo fato dessa taxa aqui, ela não variar muito como ela variou aqui nesse mês. Então, normalmente a gente não percebe um declínio grande, ela tem poucas variações aqui, normalmente diminuindo a inclinação, diminui um pouco, mas nunca tendo um efeito de reverso. Então a gente viu que o nosso preço unitário do nosso tesouro aqui, ele sofreu queda com a grande variação do nosso ágio aqui, dado nesse mês de setembro. Normalmente, para que o tesouro tenha variação no seu preço unitário decrescendo para baixo, a gente teria que ter a nossa taxa Selic negativa, porque ele sempre cresce, ele sempre está indo, ele pode diminuir a inclinação, mas normalmente ele sempre está crescendo. Se a taxa Selic fosse negativa, aí sim a gente teria o decréscimo. Mas esse título também ele vai sofrer a variação do ágio. E se esse ágio modifica consideravelmente, como ocorreu aqui nesse mês de setembro, a gente viu lá que a nossa inclinação da nossa curva ela teria que sofrer a inclinação para mais, né? Porque aumentou a nossa taxa de juro. E onde que foi nossa correção? Foi na data atual. O valor do título tem que diminuir. Então, por isso, a gente percebe lá a nossa queda no gráfico. Então, algo que a gente via sempre assim, virou algo assim. E quando aqueles desinformados veem esse tipo de coisa, eles enxergam o quê? Que a nossa reserva montada nesse tesouro, ela passa a não ser mais confiável, porque ela está decaindo. Então, se eu monto uma reserva de emergência ou oportunidade para curto prazo, para aqui 2 meses, e se ele cair nesse período, passa a não ser mais algo seguro para mim, que sou o desinformado. Beleza? Mas o que isso realmente implica para nós que estamos montando a nossa reserva nesse título? Não investimento, porque na verdade, como eu disse, tesouro ele não é um investimento, ele é uma forma de a gente construir reservas de emergência ou oportunidade, não investimento. Nós que somos investidores, quando a gente vê isso aqui, a gente vê oportunidade. O desinformado vê isso aqui como um ponto de saída. Vou pular fora. Porque se isso aqui não é mais, se está caindo agora, não é mais interessante eu montar reserva nisso aqui, eu estou perdendo dinheiro, né? Nós, investidores, vemos isso como oportunidade de aumentar posição. Por quê? Porque eu sei que o meu título está fazendo isso. E ele cai agora, perdendo valor. Mas eu sei que ele vai voltar depois novamente e atingir aquele meu ponto final lá, no vencimento. Beleza? Então, esse ponto aqui de queda que ocorreu aqui, isso aqui é sim ponto de oportunidade para você ter esse período todo aqui para comprar mais barato desse título, né? Para poder chegar depois no vencimento com um patrimônio maior, com aquela rentabilidade contratada, tendo ainda aumentado o ágio nesse período. Ou seja, ainda você teve um bônus nesse período todo aqui. Ou
seu bônus vem em forma de desconto para você comprar mais títulos, beleza? Então, gente, é isso aí. Esse alvoroço que se falou bastante aí dessa queda do tesouro não é nada para se preocupar, é sim oportunidade, beleza? Um abraço aí para todos e até mais.